Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone e meu WhatsApp estão aí, 99991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse WhatsApp, ou então entre aí no QR Code e você vai participar de um grupo. Só eu posto nesse grupo material de EBD toda semana e você recebe esse material gratuitamente, para que você possa aprender e também ministrar aos outros. Neste trimestre estamos estudando as lições bíblicas da CPAD com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor-presidente em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Já estudamos na lição 1 as promessas de Deus, na lição 2 as promessas de Deus para Israel, na lição 3 as promessas de Deus para a igreja, na lição 4 promessa e obediência, na lição 5 a promessa de salvação e hoje estamos estudando a lição 6, a promessa de cura divina. E nesta lição 6 vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a promessa bíblica da cura divina. Subtópico 1, a profecia messiânica de Isaías 53. Subtópico 2, o cumprimento profético no ministério de Jesus. Subtópico 3, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Tópico 2, origem e consequências das doenças no mundo. Subtópico 1, a origem das doenças no Éden. Subtópico 2, a consequência do advento da doença. Subtópico 3, a proliferação de doenças. Tópico 3, Jesus Cristo cura sim. Subtópico 1, a cura divina faz parte do plano de Deus. Subtópico 2, Jesus cura. Subtópico 3, o que podemos fazer para receber a cura divina? Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. O textual da lição está em Isaías 53:4, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então veja que o profeta Isaías é usado por Deus para falar a respeito do ministério de Jesus Cristo, que veio para se sacrificar em nosso lugar, para dar a vida por nós. E naquela cruz, ele levou sobre ele nossas doenças, nossas enfermidades, nossas maldições, nossos pecados, principalmente, que o mais importante para nós é a salvação, e levou sobre ele também o juízo de Deus que estava sobre nós. E veja que é falado, não que ele iria levar, mas é falado que ele levou, como passado, Porque profeticamente, Deus olha, tudo está diante dele, tudo é presente diante dele. Então, ele vê desde a entrada do pecado no mundo e, consequentemente, as doenças, as enfermidades, e vê Jesus Cristo na cruz levando isso sobre ele. Então, para que todos nós possamos sermos abençoados, todos possamos sermos curados. Então, Jesus, enquanto esteve aqui como homem, fisicamente, ele ensinava a palavra de Deus e curava todos. E agora? Agora Jesus morreu, ressuscitou, e ele continua ensinando a palavra de Deus e curando a todos. Agora, através do Espírito Santo que está em nós. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, que dava poder para Jesus como homem realizar todas aquelas curas, os milagres, é o mesmo Espírito Santo que está em nós, mora em nós. Nós só precisamos crer, ter fé e ministrarmos às pessoas, porque Jesus Cristo estará curando a todos. Eu dou testemunho dessas curas, eu sou usado por Deus muito em curas, e nós temos andado por toda parte.
E Jesus tem nos usado para ensinar a palavra de Deus e para curar a todos. Tem lugar que nós fomos que Jesus curou no fim de semana 230 pessoas. Então veja, Jesus continua curando. O que precisamos é crermos e recebermos as bênçãos do Senhor que estão prometidas na palavra de Deus. Verdade prática. Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Então veja, Jesus Cristo é o médico dos médicos. É ele quem cura a todos, desde que as pessoas busquem a cura. Veja que Jesus, certa vez, curou poucas pessoas porque as pessoas eram incrédulas e não se chegaram a ele. Porque mesmo que fossem incrédulas, mas se chegassem a ele, ele os curaria. A cura não depende da pessoa crer. Algumas vezes sim, mas nem sempre. Muitas pessoas são curadas porque outras pessoas levam as pessoas até alguém para que alguém ore e ela seja curada. Muitas vezes a pessoa pode estar no hospital, por exemplo, na UTI, não está mais nem ouvindo ninguém, e recebe uma cura, recebe um milagre. Então não depende, muitas vezes, da própria fé da pessoa, mas daquele que ora, daquele que crê, que tem fé, e vai até a pessoa e ora por ela. Lázaro estava morto, como é que ia acreditar em alguma coisa, né? E Jesus o ressuscitou. Aquele homem que foi curado e perdoado pelos seus pecados, Jesus viu a fé dos amigos dele, os 4 amigos dele, que o pegaram, levaram, desceram pelo telhado da casa. E Jesus viu a fé deles e aquele homem foi curado. E é bom nós fazermos aí a diferença, né? Existem doenças e existem enfermidades. As doenças causam dores. As enfermidades também matam, também fazem mal, mas não causam dores físicas. Então, entre, por exemplo, as enfermidades, destacamos hoje que mata muita gente o quê? Depressão, ansiedade, né? Aí tem a síndrome do burnout e várias outras enfermidades que têm destruído a vida das pessoas. E dentre as doenças, né, destacamos aí principalmente aí o câncer, né, a AIDS, destacamos aí problemas renais, né, e várias outras doenças. As doenças e as enfermidades têm se multiplicado cada dia mais. E agora temos aí as pandemias, né, que nunca foram assim tão frequentes, mas agora são frequentes. Tudo isso é sinal de que Jesus está voltando para nos buscar. Mas Deus nos ama tanto que Ele providencia, Ele capacita, né, sobrenaturalmente alguém para orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas, já que precisam de ajuda porque a sua fé não consegue atingir o nível de a própria pessoa crer e ser curada. Basta começar a ler a palavra de Deus sobre cura e a pessoa recebe cura, basta crer. Teve fé, é curada. A maioria das pessoas precisam de ajuda e Deus então levanta pessoas. Existem milhares e milhares de pessoas que Deus usa para levar então a cura às pessoas. E dentre os dons do Espírito Santo, temos aí dons de curar, né? Então, o Espírito Santo capacita alguma pessoa, escolhe alguma pessoa, capacita e dá dons de curar para que ore e aí milhares de pessoas sejam curadas. No ministério que Jesus Cristo me deu, graças a Deus, glória a Deus, eu tenho orado e Jesus tem curado milhares de pessoas. E não existe nada que possa impedir a ação do Espírito Santo. Nada que possa impedir Jesus de curar. Porque mesmo que a pessoa não tenha fé, mesmo assim a pessoa pode ser curada. A leitura bíblica em classe está em Isaías 53, de 1 a 5, Mateus 8, 14 a 17, Tiago 5, 14 e 15. Vamos ler então. Isaías 53 diz: Quem deu crédito à nossa pregação?
E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora Mateus 8. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Agora Tiago 5. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Glória a Deus. Aleluia. Então aí parte, de um estudo sobre as doenças, enfermidades e as curas. Se nós formos destacar dentro dos evangelhos, nós vamos ver que praticamente a metade do que está escrito nos evangelhos, de coisa tão importante que nós temos aí para aprendermos, para colocarmos em prática. Veja bem, quase metade do que está escrito nos evangelhos falam exatamente dessas curas maravilhosas. Como é que nós estamos vivendo? Como que nós estamos agindo? O que temos praticado? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O que temos realmente aprendido sobre este assunto? Veja bem, a atração do Evangelho não é música, não é pregação bonita, não é um ambiente colorido, cheio de luzes. Não, a atração do Evangelho, se nós formos pegar aí tanto os Evangelhos quanto também Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a atração são exatamente o que? As curas das pessoas. Veja lá, início da igreja, uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, dom de variedade de línguas. Vamos ver o primeiro mártir da igreja. Olha aí, Estevão, homem cheio de fé, de poder de Deus. Deus operava milagres, maravilhas, muitas curas através dele. E aí o que aconteceu? Várias pessoas se converteram. Vamos ver Filipe e Samaria, que as pessoas se convertiam porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha aí, quantas pessoas, libertas, curadas. Veja só. Depois vamos ver Porta Formosa. Depois vamos ver aí Paulo em Listra, o aleijado que andou, várias pessoas se converteram. Vamos ver Pedro ressuscitando lá a costureira Dorcas, Vamos ver usado em vários sinais, prodígios, maravilhas. Até a sombra de Pedro passava sobre as pessoas eram curadas. Vamos ver Paulo em Éfeso, quantas pessoas curadas ali, libertas. Veja só, sempre o Evangelho, nós vamos ver que a atração é exatamente sinais, prodígios, maravilhas, os milagres. E toda pessoa que ensina ou prega o Evangelho deveria ser usado para curar as pessoas, imitando Jesus. Porque é assim que Jesus fazia. Ele saía por toda parte. Olha só, ensinando, pregando, curando a todos. Nós todos devemos ser, então, imitadores de Jesus Cristo. Vemos, então, que esses homens eram o Estevão, o Filipe, o Pedro, o Paulo. Olha só,
eram imitadores de Cristo. A introdução da lição diz: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por Ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que, no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. Então vamos ver que Jesus realizou na cruz do Calvário uma obra completa de salvação. Nós podemos ver essa palavra salvação como sozo, né? E sozo indica também o que? Além do perdão dos pecados, a cura física, a cura emocional, a cura espiritual, abrange tudo. Então, muitas vezes cremos numa parte da palavra de Deus e em outra parte não. Veja bem, no profeta Isaías, capítulo 53, fala tanto do perdão de pecados, do sacrifício de Jesus levando nossos pecados e iniquidades sobre ele, quanto também fala de Jesus levando nossas dores e nossas enfermidades, ou seja, doenças e enfermidades. Então, temos que crer. Nós vamos em Gálatas 3,13, também fala das maldições. Olha, Cristo levou sobre ele nossas maldições. Então, veja, às vezes nós cremos numa parte e outra parte não. Então, precisamos crer nesse todo, né? Precisamos crer no sacrifício de Jesus completo que foi feito por nós. E devemos, então, recebermos os benefícios desse sacrifício. Imagine Deus vendo seus filhos aqui na terra, doentes, né? Muitas vezes sentindo dores o tempo todo, muitas vezes aí gastando todo o seu dinheiro com remédios, né? Com médicos. Imagine, Deus não tem prazer nisso. Toda boa dádiva vem de Deus. Deus não manda para nós nada disso. Deus não manda doença para ninguém. É o pecado que deixou entrar no mundo essas doenças, enfermidades. Muitas vezes são também causadas por demônios. Às vezes também são hereditárias. Existem muitos motivos para a pessoa ficar doente. Mas nunca Deus que manda. Deus fez o contrário. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para levar sobre ele nossas doenças e enfermidades. E Deus não anda mandando doença para ninguém. Alguém diz, o Jó. Quem colocou a doença no Jó? Foi o diabo. Não foi Deus. Deus tinha um plano para Jó. Através do sofrimento do Jó, através daquilo que Jó passou, Deus o livrou primeiro de uns filhos que eram péssimos filhos, viviam de festa em festa, não trabalhavam. Pode ver que quando as notícias chegaram através dos funcionários, eles mesmos viviam em festa, de festa em festa. Jó e sua esposa nunca foram para aquelas festas, tanto é que as notícias chegaram para Jó e sua esposa, e eles não estavam no banquete dos seus filhos. Veja bem, aqueles meninos não prestavam. E Jó sempre orava por eles toda vez que eles entravam para suas festas cheias, regadas a bebida. Jó ia orar por eles, interceder por eles. Deus livrou Jó desses filhos péssimos. Também o Jó não conhecia a Deus. Ele dizia, se eu tivesse alguém que colocasse a mão nos meus ombros e no ombro de Deus. Ele não conhecia, ele diz, só conhecia de ouvir falar. Mas aí o Jó passou a conhecer Deus pessoalmente. Olha só, Jó tinha muitas posses, muita riqueza, ficou com o dobro. Teve filhos muito melhores. E os amigos eram falsos amigos, passaram a ser verdadeiros amigos. Jó orou por eles, eles foram abençoados por Deus. Veja só, a vida do Jó melhorou muito. Ele passou a conhecer Deus pessoalmente. Ele passou a crer naquele que é o Salvador. Ele disse, eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Veja bem, ele passou a crer na vinda de Jesus Cristo. Ele foi justificado. Veja só que maravilha. Agora não diga que Deus colocou doença em Jó. Do seu pouquíssimo conhecimento sobre Deus, ele pensou, Deus me deu e Deus levou. Ele aceitou isso, né? Como muita gente aceita hoje, doenças e enfermidades,
pensando que é de Deus. Olha, se for de Deus, então aceite, fique satisfeito e dê glória a Deus. Nem tome remédio, se você acha que é de Deus. Então, veja só, nunca pense isso. De Deus só vem coisa boa, boas dádivas. Jesus já levou tudo que era contrário, tudo que era mal sobre o ser humano, ele já levou na cruz. E ele não vai devolver para nós isso não. Tópico 1. A promessa bíblica da cura divina. Subtópico 1. A profecia messiânica de Isaías 53. A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Isaías 53, de 1 a 3. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Isaías 53, 4 e 5. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar tanto o sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra de salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus, Mateus 8,17. Por isso, podemos afirmar que Jesus salva e cura. Então está bem claro, né? Nesse capítulo 53 de Isaías, falando da obra salvífica de Jesus Cristo e falando da sua morte, que na verdade essa palavra aí está no plural. Jesus morreu as nossas mortes. Olha só, morte, o quê? Física. Então, corpo, Jesus como homem, morreu naquela cruz. Também a morte, o quê? Da alma, a alma que pecar, esta morrerá. Ele levou sobre ele o quê? Os nossos pecados. E a morte espiritual. Ele diz, por que me desamparaste? Então veja só, Jesus foi ao lugar que nós tínhamos que ir. Nós pecamos, merecíamos ir para o inferno, e Jesus foi ao inferno. Em nosso lugar, ele estava nos substituindo. Agora o que acontece ali? Ele é justificado em espírito. Ele está ali, mas ele nunca pecou. Ele levou sobre ele os nossos pecados. Então, ali ele é declarado justo, santo. Então, ele ressuscita. Veja, ali havia duas partes, né? No Hades ali. Havia a parte do ímpio, a parte do justo. Ele esteve na parte do ímpio, onde nós deveríamos estar. Foi justificado, passa para a parte dos justos. E o que ele faz ali? Leva cativo o cativeiro, ou seja, leva aqueles que foram justificados por sua fé em Deus. Então ele leva e inaugura o paraíso. Onde é o paraíso? No terceiro céu, onde o apóstolo Paulo esteve, né? Veja só, Jesus inaugurou então o paraíso. A partir daí, todos os que morrem em Cristo, todos aqueles que foram justificados por sua fé, então vão para o paraíso. Até quando estarão ali? Até o dia do arrebatamento da igreja. Porque no dia do arrebatamento da igreja, eles saem do paraíso, vêm à terra, recebem os seus corpos, agora corpos transformados. Eles vão ressuscitar, vão subir ao encontro do Senhor nos ares, e nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos também ao encontro do Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor Jesus, onde? Na Nova Jerusalém, a morada de Jesus Cristo no céu. Então Jesus levou, olha aí, pecados, doenças, enfermidades, também maldições, como está em Gálatas 3,13, né? Veja, tudo isso Jesus levou sobre ele. O juízo de Deus que estava sobre nós veio sobre Jesus. O juízo dizia, estão condenados a morrerem morte de cruz, lugar de maldito morrer. E Jesus levou sobre ele, então, tudo isso, morreu em nosso lugar. Mas ele foi justificado em espírito, ressuscitou, está hoje à direita do Pai, e não está parado lá não, ele está intercedendo por nós. Vamos ver o subtópico 2, o cumprimento profético no ministério de Jesus.
O texto bíblico de Mateus 8, 14 e 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Então veja aí que Jesus chega na casa de Pedro, provavelmente para fazer ali um lanche, né? E a sogra de Pedro estava com febre. A febre indica o quê? Uma inflamação. Então Jesus o quê? Toca nela e ela é curada. E agora vai servir a eles todos que estão ali. Não sei se mais pessoas, mas pelo menos Pedro e Jesus estavam ali. Então veja que Jesus sempre, quando alguém chegava, ou ele passava perto de alguém que estava doente ou estava enfermo, nesse versículo você vê aí que existe diferença, né? Você viu aí enfermidades e doenças, aí está bem destacado, né? Então, sempre que Jesus encontra as pessoas nessa situação, ele vai curá-las. Às vezes precisa de uma libertação e às vezes precisa apenas de oração, às vezes precisa apenas de um toque, né? E aí as pessoas vão sendo curadas. E vimos aí que Mateus, ao ver isso acontecendo, então olha só, agora nós temos pelo menos 3 pessoas aí, né? Estava Pedro, estava Jesus e estava Mateus. Mateus está dando testemunho daquilo que ele viu, né? A cura da sogra de Pedro. Então, veja bem que ele, vendo aquilo, ele disse, ele percebeu imediatamente o que estava acontecendo, que era o quê? Um cumprimento daquilo que estava escrito a respeito de Jesus. Veja, Isaías profetizou pelo menos aí 600 anos antes de Jesus nascer na terra como homem. E Mateus, vendo então aquela cura ali, ele se lembrou imediatamente, ou seja, o Espírito Santo o levou a se lembrar do que estava escrito em Isaías, capítulo 53, dizendo que Jesus levou sobre ele nossas enfermidades, nossas doenças. No caso aí, né, não sabemos se estava causando dor. Se causava dor, era uma doença. Se não causava dor, era uma enfermidade. Sabemos que ela estava com febre, que é um resultado, geralmente, de uma inflamação, ou seja, uma infecção. Então, a febre indica que existe o quê? Uma luta do nosso corpo contra alguma enfermidade, alguma doença que está no corpo. Então, a febre é o quê? Uma resposta imunológica do nosso organismo. Então, a febre sempre vai ser o quê? Um alerta, né? Para dizer para nós que existe alguma coisa errada. Então, veja que Jesus, em qualquer lugar, por onde ele passava, ele amava as pessoas e via o sofrimento das pessoas e aliviava as pessoas imediatamente desse sofrimento. Não ficava ninguém doente perto de Jesus e nem morto. Onde tinha um morto perto dele, ele ressuscitava também. Subtópico 3. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada da unção com azeite por parte dos ministros da igreja e, se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados, Tiago 5, 14 e 15. Assim cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Veja, se a pessoa tem um cargo na igreja, né, tem uma posição ali de destaque, de liderança, ele deve ter, então, sempre a fé que Jesus cura e deve orar para que as pessoas sejam curadas. Veja bem,
podemos ungir as pessoas com óleo ou não. Esse óleo pode ser um óleo fino ou não. Não importa. O óleo não vai curar ninguém. Quem cura é Jesus Cristo, né? Então devemos orar com fé pelas pessoas. Agora, para a pessoa ser curada, não importa também se a pessoa é um ministro. Não. É sinal de todo crente. Veja, Marcos 16 diz, todo crente. Esses sinais seguirão os que crerem. Qualquer crente pode orar e as pessoas serem curadas. Agora, dons de curar, aí já é o quê? Multiplicação deste sinal. Então, qualquer crente pode orar e uma pessoa ser curada? Sim. Os ministros podem e devem orar para que as pessoas sejam curadas? Sim. Agora, quem recebe dons de curar, então ele vai orar e são milhares de pessoas curadas. Então é a multiplicação do sinal. Olha lá, todos podem e devem ser batizados com o Espírito Santo e falar em línguas? Sim. Agora, todos recebem dom de variedade de línguas? Não, porque o dom de variedade de línguas é a multiplicação desse sinal. Veja só, todos os crentes podem expulsar demônios? Podem e devem. Agora, todos recebem o dom de discernimento de espíritos para expulsar milhares de demônios? Não. Então, veja, sempre o dom vai ser o quê? Uma multiplicação de um sinal. O sinal é para todo crente. Agora, nem todos recebem dons, porque é o Espírito Santo que concede. Então, é ele que escolhe, é ele que concede dons às pessoas. Então, nós vemos que na igreja, quando iniciou a igreja, eles acreditavam que Jesus curava as pessoas. E eles imitavam Jesus, pregavam, ensinavam e curavam a todos do mesmo jeito que Jesus fazia. Por quê? Eles tinham certeza que Jesus estava vivo e atuante. Então é preciso hoje também que nós tomemos conhecimento disso, que nós tenhamos fé nisso, que Jesus continua vivo, continua pregando, ensinando, curando a todos. Agora ele vai fazer através de nós. Nós temos que ir lá e ministrar as pessoas. Quem vai fazer é Jesus. Então a ministração com óleo tanto pode ser feita ou não. Geralmente na igreja é feito, mas eu não uso óleo. Eu oro, as pessoas são curadas. Então, aos milhares, não são poucas pessoas. Então pode ser usado ou não. Nós não vamos ver Jesus usando, não vamos ver aí exemplo de Pedro usando, ou Paulo usando, né, Filipe usando, Estevão usando. Nós vamos ver. Eram homens usados por Deus para curarem muitas pessoas, mas não usavam, pelo que nós vemos, porque a Bíblia não registra eles usando óleo. Já no caso de Tiago, né, ele era um judeu tradicional, né, e ele seguia então aquelas ordens, aqueles costumes que os judeus tinham de sempre ungir as pessoas. Aquele ungir as pessoas significa que eu estou separando essa pessoa aqui para que Deus haja na vida dele. Então eles tinham esse costume de ungir, imitando, né, os profetas que ungiam as pessoas. Então era o costume deles e eles usavam. Agora não necessariamente precisamos usar. Nós temos visto hoje um abuso disso aí na igreja, né? Parece que é o óleo que vai curar a pessoa. Tem gente vendendo aí azeite, aí óleo, que diz que veio lá de Israel e tal. E as pessoas compram pensando que é o óleo que vai curar elas. Isso é um absurdo. Quem cura é Jesus Cristo. Tópico 2. Origem e consequências das doenças no mundo. Subtópico 1. A origem das doenças no Éden. A origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme relato em Gênesis 3. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos o primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado.
Gênesis 3, de 1 a 7, 22 a 24. Então veja, como as doenças entraram no mundo? Através do pecado. O pecado tirou o quê? A mão protetora de Deus sobre o homem. O homem vivendo em rebeldia. O homem transgrediu a ordem de Deus, uma lei de Deus, né? Então, ele estava agora debaixo da ação de Satanás a partir do pecado do homem. Então, as doenças passaram a existir. A semente do mal, a semente maligna veio de Satanás e passou a todos os homens. Veja que Adão pecou e a morte passou a existir e atingiu a todos os descendentes de Adão. Então aí vem as enfermidades e as doenças. Agora é evidente que existem, né, as doenças e enfermidades que vêm, por exemplo, hereditariamente. O seu avô tinha um problema de coração, ou o seu bisavô, o seu tataravô, e você herdou geneticamente isso, né? Passa de pai para filho, assim como o pecado, ó. Nasceu em Adão, passou de pai para filho, foi passando a toda a geração humana. Então, as doenças e enfermidades vieram lá, através do pecado de Adão, passaram a todos os seres humanos. Agora, também as doenças e enfermidades podem vir porque o homem procura por isso, faz coisas que levam a isso. Por exemplo, quem anda tomando aí aqueles refrigerantes, né, famosos aí, que anda comendo as carnes cheias de gordura, né, quem não faz nenhum tipo de exercício físico, quem fica aí noites sem dormir. Então, veja bem, a pessoa está procurando, ela está causando a doença a si própria, não cuida do seu próprio corpo. Agora, a grande maioria realmente de doenças e enfermidades são causadas por demônios que entram nas pessoas através dos seus pecados. Ela peca, perde a proteção de Deus. Então, o demônio assume o quê? Um direito, né? Porque a pessoa está em pecado. E ele, então, coloca doenças e enfermidades na pessoa. Agora, lembre-se, Jesus levou na cruz do Calvário todas as enfermidades, todas as doenças. E nós temos que tomar posse disso, temos que crer nisso. E temos que receber essa bênção, essa promessa em nossas próprias vidas. Subtópico 2, a consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana. Romanos 3, 9 a 12. Assim, uma das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos, Sete 912 anos, Enos 905 anos. A idade de outros importantes personagens bíblicos foi com o tempo diminuindo. Gênesis 5, de 1 a 32. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. Gênesis 6, 3 e 13, 2 de Pedro 2, 5. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmos 90, 10. O fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Então veja, o ser humano, na verdade, era para ele viver 1000 anos, aí ele comeria do fruto da árvore da vida, viveria mais 1000 anos, comeria do fruto da árvore da vida, viveria mais 1000 anos, e assim progressivamente. Veja que no meio do jardim haviam duas árvores. Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal e havia a árvore da vida. Adão estava com 930 anos. Já ele comeria do fruto da árvore da vida para viver mais 1000. Deus deu uma ordem para ele: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus está dizendo, se você comer dessa árvore, você não come da outra árvore. Veja bem. E Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus fez? Proibiu a entrada do Adão no jardim do Éden para que ele não comesse do fruto da árvore da vida. Veja que foram colocados 2 anjos ali
com espadas flamejantes, protegendo a árvore da vida para que Adão não comesse e não vivesse eternamente no pecado. Quando foi na época de Noé, Deus, vendo que o homem cada dia multiplicava mais o pecar, então o que Deus faz? Deus diminui mais ainda. Agora Deus limita a vida a 120 anos. Veja, Moisés viveu exatamente 120 anos, né? Enxergava direitinho, tinha saúde, escutava direitinho, subiu um monte com 120 anos, então tinha uma plena saúde. 120 anos passou seu limite. Agora não quer dizer que ninguém mais viveu com mais de 120 anos. Você veja 2 de Crônicas 24, 15 a 18, você vai ver que o sacerdote Joiada viveu 130 anos. Deve ter sido um homem muito obediente aos seus pais, né? Porque a Bíblia promete que os filhos que são obedientes aos seus pais, que honram os seus pais, viverão muito tempo na terra. Então nós vamos ver exemplos, né, de homens que viveram muito naquela época. Aí temos o destaque, né? Adão 930, temos aí Noé 950. Agora o destaque no Antigo Testamento, né, de longevidade foi Matusalém, que viveu 969 anos. Então veja que morreu já pertinho dos 1000 anos. Então o certo é que o pecado corrompeu o ser humano e o condenou a morrer, o condenou a envelhecer. E as doenças são apenas o quê? Um meio, né, de destruir o ser humano mais rapidamente. Um meio de levar o ser humano à morte mais rapidamente. Mas não quer dizer que a pessoa precise ficar doente para morrer. Destacamos aí, né, Abraão, que é depois de Noé, e viveu muito, ainda teve muitos filhos. E veja que Abraão, depois dos 130 anos, teve aí, né, os filhos com Quetura. Ele foi morrer com 175 anos. Mas o certo, então, é que as doenças, né, sempre estiveram aí presentes no ser humano depois que Adão pecou. Quando Jesus vem e morre em nosso lugar na cruz, ele leva as nossas doenças e enfermidades. Então, o ser humano agora, tomando posse disso, crendo nessas promessas, pode viver tranquilamente 120 anos com saúde. Subtópico 3, a proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens de existências, a física e a mental. De ordem física, temos as doenças cardíacas, a diabetes, o câncer, dentre outras que ceifam muitas vidas. De ordem mental, temos o Alzheimer, a depressão que gera suicídio, diversos outros transtornos e demências. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e, por isso, não procuram ajuda médica e o que poderia ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido, Romanos 8, 23. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar o auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Então as doenças e enfermidades vão se multiplicando, cada dia mais vão se multiplicando, vão aparecendo. Talvez o comércio que mais cresce hoje é farmácia, né? É só abrindo farmácias, farmácia. Os hospitais vão se abrindo. Quantos médicos se formam todo ano e não tem como atender tanta gente doente, né? É sempre mais doenças aparecendo. E agora até as doenças antigas estão tudo retornando. Então veja só, alguns acreditam até que tem pessoas muito ricas, bilionários por detrás disso, né? Trazendo de volta as doenças para venderem vacinas e se enriquecerem cada dia mais, né? Mas o certo é que as doenças, as enfermidades existem e se proliferam e aumentam cada dia mais, estão aí presentes na vida de todos, inclusive dos crentes. Agora, nós temos que acreditar mais em Deus, nas promessas de Deus, temos que buscar mais, temos que crer que Deus usa pessoas para nos ajudar a sermos curados.
Olha, eu fico admirado hoje com a falta de amor que os líderes têm pelas suas ovelhas. É muito triste isso. Olha só, eu não era para ter tempo de ficar nem gravando esse vídeo aqui. Era para estar orando todos os dias por doenças e enfermidades. Olha, se alguém recebe dons, não é, gente, não é a pessoa que é alguma coisa. Quem cura é Jesus Cristo. Agora, se o Espírito Santo coloca uma pessoa para orar pelos outros e eles serem curados, então a igreja tem que aproveitar isso. Isso é simples. E as pessoas têm que ser ensinadas. Olha, não é a pessoa é como você, como qualquer outro. Agora, ele escolheu e colocou na igreja para abençoar a igreja. E aí a pessoa fica aí, tempos e tempos, vai. Quando prega em algum lugar, ora e Jesus cura. Quantas pessoas têm sido curadas aí? 200 pessoas no lugar, 100 na outra, 50 na outra, e vai assim. Então, a igreja precisa acordar para esse fato. Existe a promessa. Deus escolhe pessoas, coloca na igreja para abençoar, para curar as pessoas. E aí? É o que acontece. Os líderes parece que gostam de se aproveitar das doenças das pessoas para fazer as suas campanhas e ganhar dinheiro em cima disso. E eles deveriam atentar para um fato engraçado, interessante, que eles não se atentam nunca. Olha bem, se as pessoas que estão na igreja não estão dando oferta, não estão dando dízimos, na maioria das vezes, é por quê? Porque estão gastando com doenças e enfermidades, estão gastando seu dinheiro o quê? Nas farmácias e com os médicos. E se elas fossem curadas? Elas deixariam de gastar com isso e poderiam contribuir mais com a igreja. Pense nisso, seja inteligente, líder. Pelo amor de Deus, seja inteligente. E aproveite o que Deus está dando à igreja. Então, convide. Tem tantos irmãos usados aí em dons de curar. Não estou falando de pessoa que ora e uma pessoa é curada, 2 pessoas curadas. Não, estou falando de dons de curar. Pessoas que oram e são centenas de pessoas curadas. Tem muitas pessoas no mundo inteiro, espalhadas no mundo inteiro, que são usadas. E muitas pessoas, assim, milhares de pessoas são curadas. Então, chame. Pare de chamar a gente para ficar aí pulando, gritando, falando besteira, fazendo palhaçada para os outros aí. Não, use esse dinheiro que você está empregando essas coisas e faça um grande evento de curas aí, chame alguém. Tem tantas pessoas. Eu estou disponível também. E não estou atrás do seu dinheiro, não. Então, nos convide. Estaremos aí com todo prazer e alegria servindo ao Senhor para abençoar as pessoas. Por falar nisso, estaremos aí no Rio de Janeiro, em Rio das Ostras, né? Orando aí por doentes, enfermos, aí milagres, curas, aí do dia 21/11 a 24/11. Estaremos aí na conferência do MHC de curas e milagres. Rua Fernando de Noronha, número 35, Nova Esperança, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. É lá no Ministério de Homens do Centro Evangelístico Internacional, em Rio das Ostras. Então é uma oportunidade para você ser curado. Então pode nos convidar, estaremos aí com todo prazer e alegria, servindo ao Senhor, servindo à igreja. Jesus continua curando a todos. Então, líderes, pastores, não sejam crianças, sejam adultos na fé. Aproveite o que Deus oferece. Ajude as pessoas que estão passando por dores, doenças, enfermidades, sofrimentos, gastando todo o seu dinheiro com médico, com hospitais, com farmácias. Ajude, tenha misericórdia dessas pessoas. Use os instrumentos que Deus coloca à sua disposição. Tópico 3. Jesus Cristo cura sim. Subtópico 1. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que te sara, Êxodo 15, 26, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimentos. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Mateus 9, 35 e 36. Então veja em Êxodo, Deus dizendo bem claro, eu sou o Senhor que te cura, né?
Ou seja, eu sou o Senhor que te sara. Veja bem, se nós olharmos atentamente, nós vamos ver uma coisa impressionante. Olha lá, Salmo 105 diz o quê? O povo estava escravizado no Egito, o povo estava pobre no Egito, o povo estava doente no Egito. O que diz o Salmo 105? Olha, os tirou de lá. Primeira coisa, então, foram libertos. Depois disso, com prata e ouro. Então, olha só, eram pobres, saíram ricos. Terceiro lugar, estavam doentes, pois os fez sair com prata e com ouro, e entre eles não havia um só doente ou enfermo. Olha só, uma multidão de 3 milhões de pessoas, não tinha mais ninguém escravo, não tinha mais ninguém pobre, e não tinha mais ninguém doente ou enfermo. Isso é obra de Deus. Isso é o que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Precisamos apenas crermos na palavra de Deus. Crermos que nós temos um Deus todo-poderoso. Olha, eu estou desempregado há 8 anos e meio. Nunca me faltou. Nunca deixei de comer, de ter roupa para vestir. Nunca paguei uma conta atrasada. Olha aí, 8 anos e meio. Deus cuida de nós. Porque eu estou inteiramente o quê? A favor, colaborando, me colocando à disposição, trabalhando para Deus dia e noite. Comentamos as revistas aí, né, da CPAD, da Betel, da Central Gospel. Então, estamos sempre trabalhando, estamos congregando, evangelizando, visitando as casas, orando para as pessoas sendo curadas, pregando em algum lugar que me convidam, ministrando aí congresso de EBD, seminário de EBD. Onde me convidam, estamos lá, né? Estivemos agora em Macapá, na Escola Bíblica de Obreiros, né? Olha só, Jesus cura para todo lado, faz milagre para todo lado. Então, estamos à disposição dos irmãos. Creia no poder de Deus. Creia que Deus quer curar a todos. Não deixe as pessoas doentes sofrendo. Tenha misericórdia. Ame as pessoas. Tenha compaixão das pessoas. Jesus olhava e sentia compaixão. Jesus não aguentava ver o sofrimento das pessoas. Faça isso. Ame as pessoas. Então Deus diz, eu sou o Jeová Rafa, o Senhor que te cura, ou o Senhor que te sara. Subtópico 2, Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, Mateus 9:19-22, cura hoje. O Jesus que curou o cego de Jericó, Marcos 14:46-52, cura sim. O Jesus que levantou a filha de Jairo, Marcos 5:35-43, levanta qualquer ser humano da sua enfermidade. O poder de Jesus por intermédio do Espírito Santo está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade. Então veja, gente, olha, quando Lucas escreveu o Evangelho, ele escreveu a respeito do que Jesus fazia, escreveu a respeito aí das curas, dos milagres de Jesus. Quando ele escreve Atos dos Apóstolos, ele escreve agora o que Jesus continua fazendo, agora através do Espírito Santo que está na igreja, ou seja, em cada um de nós. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, que dava poder para Jesus realizar todas aquelas obras, porque Jesus estava na terra como homem, lembre-se disso. Então o Espírito Santo é que concedia a Jesus poder para realizar todas aquelas obras, todos os milagres, as curas, tudo através do Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós. Então, Jesus continua fazendo a mesma obra. Ele continua pregando, continua ensinando, ele continua curando a todos. Agora através de nós, porque o mesmo Espírito Santo que estava nele está em nós. Acredite nisso. E o próprio Jesus disse, vocês farão maiores obras do que estas, porque eu vou para o Pai. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio. Então ele não teve muito tempo, as multidões acompanhavam, cercavam, oprimiam Jesus por onde ele passava. Era uma pessoa só fazendo tudo isso. Hoje são milhares, milhões de crentes no mundo.
Nós temos que atentar para esse fato, nós estamos representando Jesus. Jesus cura as pessoas através de nós. Então, vamos orar pelas pessoas, vamos acreditar, vamos receber dons de curar e vamos orar e Jesus vai curar milhões de pessoas. Subtópico 3. O que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus, Mateus 7-12. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite, Tiago 5:14-16. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus, Lucas 18:1-8. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura recebida, pois quer usando e abençoando os médicos que curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Então veja, existem alguns princípios bíblicos sobre cura? Sim. Agora, não é necessário que exista isso aí para você ser curado. Não, de jeito nenhum. Eu estou viajando, por exemplo, num ônibus, tem alguém do meu lado doente, eu oro para ser curado. Estou no avião, oro, a pessoa é curada. Outro dia mesmo viajei, tinha uma médica do meu lado que ia ser operada, caroço no pescoço. Botei a mão, mesma hora, o caroço desapareceu. Então não tem nada a ver ficar aí dependendo de alguma coisa para ser curado. Não, Jesus já levou. Deus quer que nós sejamos curados hoje. Não tem esse negócio de, ô irmão, quem sabe um dia. Não, irmão, é hoje. Olha, Jesus já levou nossas doenças, enfermidades, há mais de 2000 anos atrás, e você está aí, não, quem sabe um dia. Que é isso? Creia hoje, receba hoje. Não fique pensando que vai demorar tantos anos. Eu preciso fazer não sei o que para ser curado. Não, pelo amor de Deus. Jesus está aqui, está presente. Você é curado é hoje. Creia, receba o seu milagre, recebe a sua cura hoje. Lembre-se, toda boa dádiva vem de Deus. Não vem de Deus nada ruim. Deus não coloca doença em ninguém. Por favor, creia na palavra de Deus. Jesus já levou e não vai devolver para nós. Creia, receba o seu milagre, receba a sua cura. Não coloque regras nas coisas de Deus, só creia. E mesmo que você não creia, vá até onde tem alguém orando e Jesus curando e receba a sua cura. É promessa de Deus, tome posse. Conclusão. Nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Então devemos orar uns pelos outros, devemos acreditar nas promessas de Deus que estão escritas na Bíblia, a palavra de Deus. Devemos tomar posse daquilo que é nosso, porque Jesus já conquistou por nós. Todos os professores de escola bíblica dominical, vocês ensinam o quê? Palavra de Deus. Então, vejam o que está escrito na palavra de Deus sobre isso. E vamos imitar Jesus. Jesus curava a todos, ele ensinava a palavra de Deus e curava a todos. Todos os professores de escola bíblica dominical devem orar, acreditar, buscar, crer em Deus, receber dons de curar, orar pelas pessoas. Como é que você recebe dons de curar? Primeiro, você começa orando por todas as pessoas que apareceram na sua frente, que estão doentes. Aí, você vai orar, vai dizer, Espírito Santo, me usa para curar mais pessoas, quero orar que muitas pessoas sejam curadas. Onde eu tenho ido, eu também oro para que as pessoas recebam o dom, esse dom de curar. Porque isso é bíblico. Paulo diz, Timóteo, desperta o dom que há em ti, o qual lhe foi dado pela imposição das minhas mãos. Devemos orar para que as pessoas recebam o dom. Quem tem um dom, deve orar para que as pessoas recebam esse dom. Eu tenho pelo menos 2 pessoas, 2 pastores, que receberam o mesmo dom que eu tenho. Eu orei por eles, eles receberam. Então, todo lugar que nós vamos, nós oramos, pessoas recebem dons. Às vezes, dons de curar,
como esses dois pastores, às vezes outro tipo de dom. Mas nós oramos por pessoas para que eles recebam o dom. Então creia, busque, ore pelas pessoas, visite as pessoas doentes, ore por elas. Toda pessoa que aparecer, ore por elas. E você vai receber também dons de curar. E você vai ver que você vai orar e milhares de pessoas serão curadas. Se você quer ver algumas curas, né, onde nós passamos e oramos e Jesus curou, então está aí o link na internet aí. Você entra lá e veja quantas pessoas curadas. Teve lugar que foram 230 pessoas curadas. Muita gente curada por toda parte. Nós passamos um mês em Joinville, Santa Catarina. Jesus curou mais de 1000 pessoas nesse um mês que passamos lá. Então Jesus continua curando, está vivo. Agora Ele usa a cada um de nós. Creia nisso, busque, acredite. Você vai ser usado tremendamente por Deus. Então lá, entre lá no YouTube, coloque só lá, curas, aí coloque, Pastor Henrique EBD na TV. Pronto, você vai entrar lá, você vai ver que tem lá um setor, né, uma playlist ali, com muitos e muitos vídeos sobre curas por onde nós passamos. Isso vai inspirar você a acreditar que você também recebe e você vai ser instrumento de Deus para a cura de milhares de pessoas. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, o juízo de Deus que estava sobre nós, todos os nossos pecados ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crendo nisso agora, você recebe a salvação. Basta entregar a vida para Deus agora. O Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Você pede perdão a Deus e recebe imediatamente o Espírito Santo que vem morar em você. E você recebe agora a salvação. Você agora se torna filho de Deus. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia. Vou orar por você agora. Receba, creia. É promessa de Deus. É só crer, tomar posse. Já é seu por direito. Jesus já levou. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, estão se arrependendo agora. Toca nelas, Senhor. Oh, Senhor, recebe por filhos agora. Dá a eles o Espírito Santo. Se alegre na salvação de Jesus Cristo conquistada na cruz do Calvário. Creia, receba agora o Espírito Santo. Você agora é filho de Deus, você agora é filha de Deus. Recebe em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade em nome de Jesus. Toca, Senhor Jesus, toca neles. Cura, Senhor, cura agora em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Não se esqueça, dê aí um joinha, um gostei, né, um like aí. E se inscreva no nosso canal, é gratuito. Isso vai ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Passe o link desse vídeo para outras pessoas. E também você pode entrar aí por esse QR Code aí. Você entra no grupo direto, eu coloco você lá para receber toda semana esse material gratuitamente. Slides, quanto também os estudos escritos sobre essa lição. Se você deseja nos ajudar, ser instrumento de Deus para nos ajudar, aí estão as contas. Caixa Econômica, está aí o Bradesco, Banco Brasil. Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. E você vê aí então o meu Pix, que é o CPF 331-957-81620. Ou então entre aí no QR Code e envie qualquer quantia para nos ajudar. Você vai ser instrumento de Deus para abençoar a minha vida, para mim continuar orando pelas pessoas, para que elas sejam curadas e que eu possa ministrar a palavra de Deus por toda parte. Então, Deus abençoe você, esperamos ter ajudado a todos, a paz do Senhor.